Bom dia, igreja. Amém? Graça e paz. Convido os irmãos a se colocarem de pé nessa manhã. Desde já eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais nessa manhã. Feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor nessa manhã, agradecer pela oportunidade que nós estamos aqui, de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade, pela bênção, né, da madrugada que nós passamos, pela saúde que nós temos e a bênção de estarmos reunidos aqui neste lugar, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos neste momento, Senhor, te agradecer, meu Pai. Senhor, te agradecer pelo tempo, Pai, que nós estamos tendo neste momento, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pela tua graça, que nos alcançou mais um dia, Senhor. Obrigada por ser um Pai bom, por ser um Deus fiel. Obrigada, Pai, pela noite que nós tivemos. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e pelo livramento que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, neste momento queremos apresentar esse tempo a Ti, Senhor, e dizer que Tu és bem-vindo neste lugar. Sinta-se à vontade no nosso meio, Senhor. Realiza, Senhor, os milagres. Realiza a cura nessa manhã. Senhor, faça o Teu querer neste lugar. Faça a Tua vontade sobre as nossas vidas. Senhor, que o Teu santo nome seja exaltado sobre as nações, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã, Pai, e já te agradecemos. Amém. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo te faz. Não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, como no dia
Dispor minhas fraquezas.
Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada coração, amém? Amém. Amém. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui louvando e cultuando o nome do Senhor juntamente com os irmãos, amém? Eu queria nesse momento saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Acho que não, né? São todos de casa, pelos rostinhos, todos de casa, amém? Sim, são todos de casa, amém. E hoje, segundo domingo do mês de maio, o que nós comemoramos? Dia dos Pais. Gente, maio é a mamãe, perdão. Segundo domingo do mês de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. E desde já, eu quero aqui parabenizar todos os papais, né? O meu pai também, graças a Deus, está vivo. E o pai mais lindo também do mundo da Isabelle.
também. E a gente sabe que pai não é só aquele que gera, né? Mas pai é aquele que cuida, aquele que traz segurança, aquele que protege, aquele que supre as necessidades. E não as necessidades que geralmente os filhos pedem, mas um alerta para os pais para se atentarem para realmente suprir aquilo que os filhos precisam. Porque muitas das vezes os filhos pedem, e às vezes a gente tem dificuldade de querer agir com o coração, né? Mas que realmente você tenha assim, esse discernimento de dar ao seu filho aquilo que ele realmente precisa. E uma das coisas mais importantes que você não pode deixar de dar ao seu filho é ele conhecer de fato quem é Jesus. Esse é o maior legado. Eu creio que todos os pais devem ter como responsabilidade de apresentar quem é Jesus, né? O que Jesus fez por nós, né? O que Jesus pode fazer, a confiança que nós precisamos ter nele. E a gente vê diversos exemplos na Bíblia, né, o que fala até em passagens que o pai, em todo o tempo, no sentar, no levantar, né, ele deve estar ensinando aos seus filhos. O pastor Ben já disse aqui, né, que enquanto ele está levando a Isabelle para o curso, enquanto está sentado vendo um jornal, enquanto está caminhando, passeando, sempre tem uma lição para a Isabelle. E um exemplo que assim, eu pude ver na Bíblia de um pai, não foi um pai biológico, mas foi uma pessoa que adotou essa mulher, foi Mardoqueu. Mardoqueu, ele adotou a rainha Esther, né, antes de ser rainha, ele adotou a sua prima que havia ficado órfã. E ele ali trouxe bons conselhos a Esther, ela virou rainha, e a gente sabe bem que ela, enquanto estava ali no palácio, Mardoqueu soube de um plano de um homem que queria destruir o povo judeu, que ele odiava o povo judeu. E Mardoqueu, com seus sábios conselhos, trazendo direção a Esther pôde ouvir os conselhos dele e ali trazendo a salvação para o povo judeu. Não somente Esther, dentro do palácio, ela estaria privada, né, de não ser resgatada, mas através dela e através dos conselhos de Mardoqueu, toda a nação, todos os judeus puderam ali ser salvos. Então, o pai ele também tem esse dever, né, de trazer a direção, mostrar o caminho para os seus filhos, não só o caminho de Jesus, mas também o caminho a percorrer nas suas decisões. Então eu quero aqui desde já assim, deixar essa palavra para você, pai, né, que você se preocupe em deixar esse legado. Qual é o legado que você tem deixado para o seu filho, para os seus netos, né? Qual é a mensagem que você tem transmitido para os seus filhos? Como já bem disse, não é somente suprir as necessidades materiais, mas o mais importante é apresentar Jesus a eles, e para que eles tenham realmente essa convicção através também daquilo que você vive, não somente daquilo que você transmite, mas também através daquilo que você vive, para que eles também possam seguir os seus ensinamentos através da vida de Jesus. Amém? Amém? Então, no finalzinho, as crianças também vão trazer uma mensagem para vocês aí, né? E eu creio que no final as crianças também estarão orando pelos pais, tá bom? Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um dia muito feliz ao lado dos seus filhos, que seja um dia bem alegre, tá bom? Amém. Então, vamos aqui para os dízimos e as ofertas. Se você deseja dizimar e ofertar, faça um sinal para que você receba aí o envelope. E eu quero ler aqui em Salmos 96. Salmos 96. A minha versão é NVI, tá bom? Esse salmo aqui ele foi cantado quando Davi ele trouxe a arca de Deus ao templo. Então imagina a alegria de Davi trazendo a arca do Senhor ali para o templo. Então diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamam a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos.
Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entreguem nos seus átrios, trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Então, a primeira parte aqui destes salmos nós já fizemos, nós já louvamos ao Senhor, né? Nós já exaltamos aqui o seu poder, a sua glória, a sua força. E eu queria aqui agora destacar o verso 8, que diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entreguem nos seus átrios trazendo ofertas. Então que nesse momento, com muita alegria, nós também entremos nesse lugar de ofertar e dizimar ao Senhor, adorando Ele também com os nossos dízimos e ofertas. Eu queria que você ficasse de pé neste momento, possamos adorar o Senhor e dizer, eu queria repetir com vocês o verso 10, que diz: digam entre as nações, o Senhor reina. Então vamos declarar que o Senhor reina? 1, 2, 3. Digam entre as nações, o Senhor reina. Mais uma vez. Digam entre as nações, o Senhor reina. O nosso Senhor, Ele reinará para todo sempre. Amém? Então, nesse momento, vamos adorar Ele. Você que já pegou, você que vai transferir, aqui na telinha tem o Pix, né, o CNPJ da igreja. Depois de você entregar o seu comprovante ali para o e-mail que está ali. Então, levante a sua oferta nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Nós já louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, ó Pai, através do nosso louvor. E neste momento nós queremos entregar a Ti, Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo. Pai, reconhecendo que se temos é porque o Senhor nos dá. E reconhecendo também, Senhor, e declarando que tudo que nós temos é Teu, Senhor. Nada vem de nós mesmos. Ó Pai, eu te agradeço. E com muita alegria nós devolvemos a Ti. Nós também queremos orar, Pai, e abençoar e pedir que o Senhor abra as portas para aqueles que no momento estão desempregados. Senhor, para aqueles que estão, Senhor, pensando, Senhor, numa nova porta, numa nova possibilidade. Pai, renova a fé dos Teus filhos, que eles possam crer e confiar em Ti, Pai, e que nada venha faltar, supra as necessidades, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então tragam uma oferta com alegria. Amém. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso. Você pode dizer mais uma vez o favor de Deus? O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso, filho de Davi, cante nessa manhã. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão, Davi declare: filho de Davi,
Você pode aplaudir a Ele? Bom dia, queridos, a graça e a paz de Jesus família. O assento, neste momento, nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, mais uma vez estarmos aqui, nesse dia atípico, onde se comemora o Dia dos Pais. Louvado seja Deus pela vida de cada pai nesta manhã, amém? E aqueles que ainda serão pai, que Deus possa te dar graça e derramar sobre a sua vida cada vez mais sabedoria, amém? Porque é necessário ter sabedoria para que possamos cumprir com fidelidade este papel de pai, amém? Querido, nós vamos neste ano fazer um pouco diferente. Todos os anos, quando é dia dos pais, eu ministro uma palavra para os pais, mas nesta manhã nós faremos diferente. Nós vamos dar continuidade à palavra que nós ministramos semana passada, iniciamos semana passada, e vamos então tentar concluir aquilo que Deus começou a falar conosco na semana passada. Nós falamos um pouco sobre as batalhas que nós temos na mente. Eu quero recapitular. Nós falamos que a mente é o lugar que nós armazenamos tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, não é isso? É claro que são os 5 sentidos. Eu falei do paladar, eu falei do tato, eu falei do olfato, mas eu dei destaque a 2 desses 5 sentidos, porque esses 2 são os que mais nós conseguimos fixar na nossa mente aquilo que nós muitas das vezes somos. Todas as nossas ações, todas as nossas reações, todos os nossos sentimentos, todas as nossas atitudes. Eu expliquei claramente que tudo isto passa primeiro pela mente. Então a nossa mente é acessada, e de acordo com aquilo que a nossa mente recebe, nós podemos armazenar, guardar, ou podemos anular, dizer, não, isso não vai ficar aqui, eu não quero isso para a minha vida. Mas dependendo da nossa escolha, nós teremos então aí um estilo de vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu trouxe o exemplo negativo. E o exemplo negativo foi o exemplo de Eva, porque Eva, ela ouviu a serpente falar, mas também ela viu o fruto. E quando ela viu que o fruto era bom, agradável. Então percebemos que por conta da audição e da visão, a mente de Eva, a mente que era pura, santa, a mente que Deus havia dado ao homem, lá no princípio. Quando eu falo homem, eu não falo de gênero, eu falo a raça humana. Deus deu uma mente sã, uma mente pura, sem malícia. Mas o nosso adversário, ele sabendo de como a mente do homem é acessada, e que por intermédio da mente do homem, aquilo que é armazenado, o homem vive a sua vida, ele então trabalhou nesses 2 sentidos, na audição e na visão. Ele explorou isso de Eva. E Eva então deu ouvido ao que estava sendo falado acerca daquilo que Deus havia designado para que ela não fizesse junto com seu esposo. Ela não só deu ouvido, como ela colocou os seus olhos diante daquele fruto. E ela então cedeu aquilo que ela estava ouvindo e vendo. Aquilo ali tornou na mente de Eva uma verdade. E ela então teve uma atitude. Ela passou então agora
de uma atitude ter uma consequência da sua vida. E eu trouxe esse exemplo como exemplo negativo. Coisas boas, coisas ruins que ouvimos e coisas ruins que vemos podem nos afetar e comprometer a nossa vida, fazendo com que a gente tenha atitudes, comportamentos que prejudicam não só nós, como também aqueles que estão ao nosso redor. No caso de Eva e do seu esposo Adão, o problema deles afetou toda a humanidade. Por isso que estamos aqui. É por isso que precisamos ler a palavra. É por isso que precisamos dar lugar ao Espírito, para que possamos andar no Espírito e não cumprir a vontade da nossa alma, da nossa carne. Eu trouxe um exemplo negativo, mas eu trouxe também um exemplo positivo, e nós fechamos a mensagem com esse exemplo positivo. O exemplo positivo que eu trouxe foi de Pedro, no livro de Atos, capítulo 4, verso 20. Pedro citou as seguintes palavras, e Lucas, ao escrever este livro, ele deixou registrado. Pedro falou: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido. Mas em que situação Pedro dizia isso? Pedro estava sendo interrogado pelas autoridades, diante de ameaças. Primeiro, de ficar como um prisioneiro. Segundo, de perder a sua vida, porque as autoridades de Jerusalém estavam impedindo que aqueles cristãos pregassem o Evangelho de Cristo Jesus. Só que o que Pedro havia visto ao ponto dele encarar as autoridades judaicas, dele não se preocupar com a sua própria vida, com a sua liberdade, muito menos de perder a sua vida. O que Pedro ouviu que estimulou ele a ser uma pessoa que enfrentasse todos os obstáculos que estavam pela frente? E eu disse que Pedro, a primeira experiência que ele teve com Cristo, eu preguei recentemente, foi que ele estava numa manhã frustrada por conta de não ter tido uma pescaria abençoada. E dali então ele ouviu orientação de Jesus para que jogasse a rede no lugar. E quando ele fez aquilo, a Bíblia fala que ele trouxe muitos peixes, mas depois Jesus chamou para que ele pudesse ser pescador de homens. E no período de 3 anos e meio, quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, o Evangelho que João escreveu, o Evangelho que Lucas escreveu, o Evangelho que Marcos escreveu, nós vamos perceber que 3 anos e meio Jesus andou com homens, e 12 homens mais próximos, não só os 12, haviam outros homens, haviam mulheres também, mas 12 homens mais próximos, 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e um que tinha intimidade de colocar a cabeça no coração de Jesus, que foi João. Parece ter sido João, pelo texto que nós lemos. Nós vamos perceber o que Pedro ouviu, ao ponto dele falar assim: eu não posso deixar de falar do que eu ouvi e do que vi. O que Pedro ouviu e viu no período de 3 anos, foram muitos ensinamentos que Jesus trouxe para ele. Um Pedro que começou a caminhada com Cristo como um homem indouto, um homem que não tinha instrução, mas um homem que, ao caminhar com Jesus Cristo, ele começou a ouvir Jesus falar coisas acerca do reino. Ele aprendeu a orar, ele aprendeu a amar, ele aprendeu a perdoar, ele aprendeu a dar a outra face. Não foi fácil, e isso Jesus ensinou na prática, quando no momento de fúria ele pegou a espada e tentou então cortar, e cortou a orelha de Malco. Jesus falou assim: não é desta forma. Jesus colocou a orelha do homem no lugar e repreendeu mais uma vez a Pedro. Ou seja, Pedro não foi um discípulo fácil, mas a todo tempo que ele caminhou com Jesus, ele aprendeu os ensinamentos de Cristo. Tudo que Jesus falava com ele,
Num dado momento ele foi assimilando, ele foi guardando. Nós não queremos ser repetitivos com os nossos discípulos. Nós não queremos ser repetitivos com os nossos filhos. Ei, papai, nós não queremos ser repetitivos, nós queremos falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e ponto. Humanamente falando, é desta forma que a gente quer proceder. Mas percebam que há um tempo do aprendizado, e há um tempo de guardar aquilo que está sendo ensinado, e há um tempo de colocar em prática aquilo que nos foi ensinado. Enquanto Pedro andou com Jesus, parecia que ele havia entendido tudo, mas em cada situação que ele vivia, ele estava reprovado. Ele não aprendeu no primeiro encontro com Jesus, que foi ver Jesus operando um milagre. Que foi um milagre. Eu acredito que ele nunca tinha tido uma pesca como aquela. Foi um milagre. Muitos peixes, o barco quase afundou. Só que ali foi o primeiro. Contudo, Pedro teve dificuldade ainda caminhando com Jesus. Jesus chamou ele para andar sobre as águas, ele foi, mas depois ficou com medo e afundou. Jesus teve que buscar ele. Eles estavam no barco, a tempestade veio. Pedro também chamou Jesus com medo, e Jesus chamou ele e os demais discípulos de homens de pequena fé. Percebam que o período de aprendizado é um período que a gente já vai continuar tropeçando, caindo, mas uma hora aprende, uma hora a gente assimila, porque quando Pedro fala, não posso parar do que eu tenho, do que eu ouvi e do que eu vi, ele estava certo. Não estava como um homem que agora estava vacilando num momento ou outro, não. Ele estava certo do que ele tinha que tomar como atitude. Então o que Pedro ouviu? Pedro ouviu muitos ensinamentos de Jesus. O que Pedro ouviu? Pedro ouviu muitos milagres. Pedro viu Jesus curando lá Bartimeu. Pedro viu Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Pedro viu Jesus curando a sogra, a sua sogra, né? Ele estava enfermo certa vez, Jesus foi lá, orou, e a sogra dele ficou curada. Ou seja, Pedro viu tantas maravilhas, e aquilo ali foi acessando a mente de Pedro. E Pedro então depois ficou um homem vivendo. Ele foi o produto daquilo tudo que ele viu e ouviu. Eu disse apenas 2 exemplos daquilo que nós podemos ouvir que é ruim, daquilo que nós podemos ver que é ruim, e temos atitudes desastrosas. Como podemos ouvir e ver coisas que são boas, benéficas, maravilhosas, que vão produzir em nós pessoas cheias de fé, convictas, pessoas cheias de entusiasmo. E nós concluímos a mensagem semana passada nesses 2 pontos. É claro que falamos muito mais coisas. E eu quero tentar finalizar esta palavra hoje. Antes de nós entrarmos para o ponto final, eu quero dar um tema a esta segunda mensagem, do mesmo assunto. Como devemos guardar a nossa mente? Se semana passada nós falamos que a nossa mente é um lugar de batalha, que a todo momento nós ouvimos, nós vemos coisas, e que se nós não tivermos cuidado, nós vamos então guardar aquilo que vemos e ouvimos, e seremos o produto daquilo. Nós entendemos que isso é uma grande batalha. Eu quero então dar um tema, a mensagem de hoje: como guardar a nossa mente, para que a gente possa caminhar dentro desse tema. E eu vou trazer um versículo, vou ler ele agora, mas depois eu vou mostrar mais uma vez o quanto a nossa mente ela está sendo bombardeada pelo nosso adversário, como também ela é alvo das coisas que vão trazer edificação para nós. Eu quero ler primeiro
o versículo que nós vamos trabalhar hoje, mas depois eu vou aqui voltar para falar um pouco da nossa mente como campo de batalha. Eu quero ler Provérbios capítulo 4, verso 23, que é um versículo muito conhecido. E como eu falei semana passada, o coração que nós vamos ler aqui neste versículo não está voltado para o órgão que bombeia todo o sangue do nosso corpo, fazendo com que ele circule em todo o nosso corpo. Não. O sábio aqui, por certo, foi Salomão que escreveu isto. Ele não está dizendo do coração como órgão. Eu falei semana passada. O coração aqui, precisamos entender que ele se refere à sede da inteligência, do pensamento. A sede da vontade é a sede dos sentimentos. Então, o coração que estamos lendo aqui não é um órgão, é a nossa mente. E ele falou sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É daqui que procede tudo da nossa vida. Tudo que você fala, amém? Os seus sentimentos, suas vontades, as suas ações, primeiro passa aqui. E se este é um lugar que nós armazenamos, que este é um lugar que tudo aquilo que vimos, ouvimos, é o lugar que a gente então recebe as informações, precisamos guardar. Ninguém guarda nada que não tenha valor, certo? Quando Deus chamou Adão e colocou ele no jardim, ele deu duas orientações: você deve guardar e cultivar. Primeiro, era importante aquele lugar, certo? Segundo, havia perigo daquele lugar ser acessado, como foi acessado. Quem acessou aquele lugar? Quem acessou? O nosso adversário, incorporado numa serpente. O nosso Deus já sabia que o adversário estava aqui, mas ele orientou Adão: guarde o jardim e cultive ele. A mesma coisa que o sábio, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, a sua mente. Guarde. Porque a todo momento o inimigo vai tentar acessar a nossa mente. Certo? Ele acessou a mente de Cristo quando ele esteve aqui como homem e como Deus. Só que Jesus, ele tinha sua mente guardada. E eu vou falar daqui a pouco sobre como nós devemos guardar a nossa mente diante das grandes batalhas que estão sobre ela. Mas antes eu quero explicar um pouco desta batalha que a nossa mente ela está sujeita. E eu quero ler aqui algumas referências. Por quê? Porque o mesmo que aconteceu com Eva, Paulo fala, por favor, coloque a referência, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso número 3. Eu quero falar um pouco ainda sobre o quanto o inimigo ele tem investido forte, pesado, de forma incansável para não sermos conforme a imagem de Cristo, e sim uma pessoa deformada, sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, como Paulo deixou registrado em Romanos capítulo 12, verso 2. Então Deus tem por vontade que a gente conheça a boa, a perfeita e agradável vontade dele. Porque é isso que vai nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo. Temos a imagem e semelhança de Cristo. Só que o inimigo ele tem trabalhado de uma maneira incansável,
O inimigo ele tem trabalhado a todo momento para que a gente não viva uma vida de acordo com aquilo que Deus espera que vivamos. Ele quis que Adão e Eva, como casal protótipo, pudessem viver uma vida santa. Só que o inimigo acessou a mente deles. O inimigo aguçou a visão deles. E é isso que o inimigo continua fazendo conosco. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Qual era a preocupação de Paulo? Porque às vezes a gente acha que o inimigo só acessa a mente do ímpio, só acessa a mente daqueles que não têm Cristo. Ei, Paulo estava escrevendo para uma igreja que tinha os 9 dons, a igreja de Corintos, uma igreja fervorosa. Naquela igreja tinha profecia, naquela igreja tinha visão, naquela igreja havia os 9 dons do Espírito, que ele trata, tanto na primeira carta, dando respaldo na segunda. Aquela igreja é uma igreja do Senhor Jesus, só que Paulo escreve para aquela igreja preocupado que a mente daqueles irmãos fosse acessada, pelo mesmo jeito que o inimigo fez lá no jardim do Éden, com o primeiro casal que Deus criou para que pudesse ser referência para todo ser humano na face da terra. Então ele fala, coloca lá, vou ler novamente para que os irmãos entendam, mas receio, ou seja, eu tenho um receio, eu tenho uma preocupação, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quantos de nós começamos bem a vida cristã, a caminhada cristã, recebendo palavras do Senhor, ensinamentos, com preocupação de ler, de meditar, de orar, de aprender? Quantos de nós? E começamos a ver a modificação no nosso pensar, a mudança na nossa mente. Começamos a experimentar o que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2. Começamos a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nós. Mas não permanecemos, porque alguma coisa aconteceu. E hoje estão afastados da simplicidade, estão afastados de uma vida aonde tem sensibilidade para ouvir Deus falar, para entender a palavra, porque em algum momento o inimigo acessou a mente por coisas que ouviram ou por coisas que viram. Quantas pessoas hoje estão assim? Perturbadas, desculpe a palavra, mas é desta forma que algumas pessoas estão vivendo. Às vezes dentro da igreja, na reunião dos santos, mas a mente foi afetada, porque o inimigo ele conseguiu entrar de alguma maneira, talvez alguma coisa que você ouviu, ou que falaram a teu respeito, algum julgamento, talvez tentaram lançar palavras para que pudessem te rotular, dizer quem você é, por alguma atitude, talvez por algum fracasso seu, por alguma falha, porque todos nós estamos sujeitos. Eu estava essa semana lendo não ouvindo, não vendo, né? Alguma história, alguma coisa na rede social, se não me engano foi da psicóloga que está aqui hoje, a Carla psicóloga. Ela colocou o vídeo lá para a pessoa que estava falando, dizia assim: olha, a nossa mente armazena tudo que nós ouvimos, mas a nossa mente ela tem uma facilidade de ouvir
e guardar as coisas ruins. A nossa mente guarda mais as coisas ruins do que as coisas boas que nós ouvimos. Era isso que estava lá no vídeo? Era, né? Para quem não sabe, por favor, cara, fique de pé. Ela não gosta não, mas eu quero já anunciar que é psicóloga. Amém? Está aqui, é uma mulher de Deus. Antes de ser psicóloga, é uma mulher de Deus, tá? Uma mulher cheia do Espírito Santo, de conhecimento da palavra, mas Deus também deu para ela esse ministério, amém? E ela já é formada há algum tempo, por algum momento ela não exerceu, né, o chamado que Deus deu a ela, mas por alguns motivos também, né, pessoais, profissionais, como mãe, né, e outras coisas também que ela estava resolvendo na sua vida, mas ela já começou a atuar. Tem um mês para cá? Tem um mês, né? Ela começou a atuar, está atuando, tá bom? Se alguém precisar, né, você já sabe quem é, você pode então colocá-la como referência. Eu não digo nem só você, eu digo alguém que você conheça, que você saiba que esteja precisando. Ela, antes de ser uma psicóloga, é uma grande mulher de Deus, e eu creio que ela vai ser uma bênção para aquele ou para aquela que o Senhor colocar para que ela possa atender. Obrigado, fique de pé. Não, pode sentar. Ficar de pé é judiação, né? Mas eu estou de pé, é só ficar. Ou seja, esta era a preocupação de Paulo. Irmãos, esta deve ser a minha e a sua preocupação. Todas as vezes que nós ouvimos coisas que podem nos corromper. Calma aí. Paulo já dizia que ele tinha preocupação, ele tinha receio, que assim como foi com Eva, a igreja de Corinto também tivesse esta fraqueza. Permitisse que o inimigo falasse coisas ao ponto de afastar essas pessoas da simplicidade, de uma vida santa, de uma vida reta diante de Deus. Se Paulo escreve isso e nós estamos lendo esta verdade, significa que eu e você precisamos ter esta preocupação. Todas as vezes que nós ouvimos coisas e discernirmos que não presta, não dá, não combina comigo, eu posso me prejudicar se eu permitir que aquilo que eu estou ouvindo armazene na minha mente. Porque eu disse aqui, volto a falar, nós não temos como impedir que as informações cheguem até nós. Você não tem como impedir que as pessoas falem coisas a seu respeito. Você não tem como impedir que a sua vista vejam coisas que apareçam diante de você. Existem coisas que nós não temos como impedir, existem coisas que a gente pode abrir mão. Não, eu não quero ouvir, eu não quero ver, mas tem coisas que chegam. Mas nós temos o poder de dizer, não vai ficar. Não vai ficar armazenado, eu vou jogar fora. Eu vou filtrar, não cabe, não dá para mim. Não é compatível com a vida que Deus me chamou a viver. Então podemos sim fazer como Jesus fez. Chamou aos seus olhos as pedras que o inimigo falou, você pode transformar essas pedras em pães. As pedras que o inimigo estava falando para Jesus, que ele poderia transformar em pães, estava diante dos olhos dele. E é claro, ele também dizia, ou seja, estava chegando aos ouvidos dele, ele não teve como impedir que chegassem até ele. Aquilo que ele ouvia e aquilo que ele via, mas ele teve como dizer, não vai ficar aqui na minha mente. Ele rapidamente repreendeu o inimigo. E até o que eu vou falar hoje, como nós podemos guardar a nossa mente. Mas eu quero trazer aqui ainda um outro conselho. Quero falar um pouco onde ainda está essa batalha, que trabalha entre a incredulidade e a fé. Onde se dá essa batalha entre a incredulidade e a fé? Por que nós devemos guardar a nossa mente? E depois eu vou falar como devemos guardar. Por que
que nós devemos guardar a nossa mente? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha por que devemos guardar a nossa mente. Há uma batalha entre a incredulidade e a fé. E essa primeira referência eu vou dizer como o inimigo trabalha para que a gente haja com incredulidade, nos quais o Deus deste século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então está aqui. O inimigo trabalha trazendo o quê? Coloca lá no início do versículo, o que ele trabalha? Trazendo o quê, irmãos? Mas era só voltar ao início do versículo. Muito obrigado. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O inimigo trabalha para que a palavra de Deus não seja revelada, entendida, compreendida. O inimigo não está preocupado se você frequenta a igreja. É importante estar? É. Mas não basta só estar na igreja ou congregando com os irmãos. É importante estar, porque é aqui que você vai ouvir a palavra, é aqui que você vai ouvir um testemunho, é aqui que a sua fé vai ser ainda mais edificada por tudo que acontece dentro do corpo. Mas o inimigo não está preocupado em você estar apenas no corpo ou congregando. Porque você pode estar aqui, mas ele pode estar trabalhando para cegar o teu entendimento, para impedir que você compreenda a palavra que está sendo pregada. É por isso que eu sou taxativo. Não converse na hora do culto, não quero ninguém lá atrás. Por favor, tenha reverência. Por favor, como o presbítero Paulo já falou, se possível, desligue o seu celular ou coloque lá no mudo, porque são essas coisas também que podem atrapalhar que você compreenda a palavra. Perceba que não é chatice, porque acaba sendo chatice para aqueles que não têm essa compreensão, mas para quem tem essa compreensão, dá glória a Deus que o pastor está vendo isto, glória a Deus que o pastor está tentando trazer a consciência aos irmãos, porque além deles não estarem prestando atenção, eu também passo a ter dificuldade, porque acontece uma coisa, acontece outra e tira a minha atenção. O inimigo a todo momento vai trabalhar para que a nossa mente não seja acessada pela palavra. E Paulo falou, está escrito na carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o inimigo sabe, se a palavra entrar naquela mente, vai mudar aquela mente, vai transformar aquela mente. Daqui a pouco essa pessoa vai estar agindo conforme a palavra, falando conforme a palavra, se comportando conforme a palavra, porque a palavra ela entra na mente, ela transforma a mente, e ela então faz com que a gente seja de acordo com ela, conforme ela. Por isso que o inimigo, você vem para cá e fica com sono. Quando não, irmãos, 42 anos de vida, 42 anos de igreja, já vi gente roncando em culto. E não é um culto só assim não, assim também já vi, já ouvi. A esposa sabe, a gente fazia um culto, né? A gente já fez culto em várias casas, então não tem problema falar. O Paulo Júnior está rindo porque ele já foi também, ele já viu o que eu vou falar. A gente começava o culto, cantava, orava, e pá, aí quando começava a palavra, irmãos, um minuto, a gente ainda abrindo a Bíblia, a pessoa já estava assim. Não é verdade, Paulo Júnior? Ali o Paulo Júnior está testemunho. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Ei! A pastor só pode cantar mais uma. Eu falei, que isso? Você está igual Cassiano, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Não, é louvor e palavra. Porque a palavra que edifica, que liberta, que transforma, que traz vida.
É a palavra, é a palavra. Vamos ouvir também a palavra. Tá. Você não vai dormir não, fica do lado dessa pessoa aí. Fica aí, dá glória, dá aleluia. Eu não sei o que acontece, não, eu falei, eu sei o que é. No espírito a gente estava ali repreendendo. Eu estou falando de... É o inimigo trabalhando para que a gente não entenda a palavra. Ele sabe que uma vez que a sua mente, a minha mente, a nossa mente for acessada pela palavra, ele está perdido, ele perde terreno. Porque o que prevalece é a palavra, é a verdade. A verdade sempre prevalece diante da mentira. Ele é um mentiroso. É por isso que Jesus pegou a palavra e lançou a palavra no escolo dele. E ele não pode ficar diante de Jesus, mesmo deturpando a palavra. Eu estou falando da batalha que acontece entre a incredulidade e a fé. Então o inimigo trabalha para que a gente tenha cegueira de entendimento, a gente não compreenda a palavra. Ele está sendo denunciado nesta manhã. Ele está sendo denunciado. Como é que ele trabalha? Eu e você vamos andar mais vigilantes. Vamos. Mesmo sem vontade, a gente vai pegar a Bíblia, a gente vai ler, a gente vai fazer, nem se tiver que fazer um exercício, a esquentar o corpo para jogar a preguiça fora, só depois eu vou pegar a Bíblia para ler. Estou acordado. Leia a Bíblia andando. Amém? Se você tem dificuldade, leia ela andando. Satanás, tu não vai atrapalhar de eu entender a Bíblia, mas não vai, eu vou ler. Espírito Santo, eu quero entender, eu quero ter fome, eu quero ter prazer, eu quero ter sede, eu quero revelação da palavra. Peça ao Senhor, porque eu estou denunciando a forma que o inimigo trabalha. Agora perceba como é que nós temos a fé. Estou falando da onde se dá a batalha entre a incredulidade e a fé. Hebreus 11, verso 3. Como é que a fé vem? Eu ouvi a palavra. Está lá em Romanos, já citamos, mas eu quero explicar aqui. Ó, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Coloca no início desse versículo que eu quero novamente. Pela fé, entender. Entra aqui, ó. Entra aqui. Como é que eu tenho fé na palavra? Quando eu começo a entender a palavra. O inimigo não quer que você entenda. E eu denunciei ele aqui mostrando o texto que Paulo escreveu para a igreja de Corintos. Mas precisamos entender que é pelo entendimento da palavra. Então a gente precisa entender que essa batalha é muito grande. O inimigo não quer. Pastor, eu estou lendo. Olha, até fiz aquilo que o senhor falou. Eu já me exercito, já jogo a preguiça para fora. Eu pego, já estou até andando, estou ficando igual um louco lá dentro de casa. E vou lendo. Pastor, olha, mas ainda não estou entendendo. Você vai entender. A fé vem quando você ouve. E a fé vem quando você ouve e começa a trabalhar no seu. Pela fé entendemos. Aqui, ó. Está trabalhando aqui. Glória a Deus. Você está entendendo a batalha que existe? E a todo momento o inimigo está trabalhando. Paulo deixou registrado. Vamos novamente para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Verso 4 e verso 5. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o
conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Volta ao versículo 4. Paulo fala que a nossa, o quê? Armas não são, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Se está falando de armas, ei, se está falando de armas, é porque existem batalhas. Você está pensando que é brincadeira? Quando você está com dificuldade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, o pastor fica aqui, não, vamos para a escola de discípulos, irmãos, leia a palavra, irmãos, olha, atente para... Tem irmãos que pensam, não, essa é para quem tem tempo. De vez em quando a gente ouve algumas pessoas, né, filha? Não, não tenho tempo. Como se quem faz fosse desocupado. O prêmio do Flávio, parece que os que fazem são desocupados. Vou contar uma experiência. Não vou falar nome. Teve uma vez que eu fui para... Minha esposa vai lembrar. Teve uma vez que eu fui para uma conferência, não vou falar conferência, né? Fui numa conferência. E eu fui no ano, voltei de lá assim impactado. Eu falei, eu quero estar lá todo ano porque é um renovo. Começava terça-feira à noite, era quarto dia todo, quinto dia todo, sexto dia todo, sábado dia todo, terminava meio-dia, domingo. Que glória! Era louvor e palavra, era uma hora tal de palavra poderosa. Aí um pastor chegou e falou assim, meu amado, que negócio é esse aí que você está indo? Eu falei, benção, mas se você quiser vai ver. Aí eu vou. Aí tratou tudo direitinho, aí conversou com a esposa dele, né? Aí então eu falando com ele no telefone, então, a inscrição é tal, né? Aí tem também a estadia lá, né? Levar o dinheiro para o almoço, explicando tudo para ele, tá, a esposa dele. Isso é coisa para desocupado. No telefone. Você está de brincadeira que você vai. E eu, Senhor, abençoe esse pastor. Abençoe ele. Aí beleza. Aí quando ele desligou o telefone, eu falei, a fulana de tal estava brava lá com o pastorzão, né? E eu explicando para ele, por certo que ele já tinha falado, e ela gritando, coisa de desocupado, é que não sei o quê. Aí ele foi comigo no ano seguinte, né? Ele foi um dia, né? Ele não ficou lá, aí voltou, que era próximo, era ali em Petrópolis, aí ele ia e voltava e tal, aí no penúltimo dia ele levou a esposa dele, vamos lá, bem, vamos. Não preciso nem dizer, né? Aquela mulher, quando eu vi, ela estava quebrantada, chorando lá na frente do altar, depois da palavra e tal. Aí nos anos seguintes ela estava lá também comigo. Eu falei, opa, mais um desocupado. O que é necessário a gente entender, é a gente experimentar. O salmista fala, provai e vede que o Senhor é bom. O que falta é você provar, porque quem não experimenta, não prova, não tem como ver, não tem como ser impactado, não tem como falar com propriedade. Mas quem prova de Deus, quem prova da sua palavra, vive um outro nível de vida, de fé. É dado como louco de vez em quando, mas não tem problema, porque nem os loucos errarão o caminho. Então a gente precisa entender que a gente está diante de uma batalha tão forte. O inimigo batalha para que eu e você não tenhamos entendimento da palavra. Paulo fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ei, você não vai usar a carne para vencer esta batalha, sendo que era no âmbito espiritual. É por isso que a gente desenvolve o jejum. Para quê? Para mudar Deus? Não, para mudar a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos. A gente estabelece o jejum para dizer assim, eu preciso mortificar a minha carne. Ela está com muita gracinha, ela está mandando muito em mim. Então a gente já bota logo o jejum, quando eu estou assim, já boto logo o jejum de 21 dias, já chego logo para a Glaucia, para a Isabelle. Meninas, eu estou indo proposta assim, ponto.
Só vou terminar para dizer, nem vem, nem pede, nem isso, nem aquilo outro, estou aqui. Porque eu vejo que a carne às vezes fica prevalecendo. Você já está morto. O que você quer ficar mandando aqui? Amém. Aí o Espírito ganha, mas você tem que andar no Espírito para não cumprir a vontade da sua carne. Aí eu vou mais, eu me torno mais íntimo do Espírito. Porque essa batalha não é na carne, é no Espírito. Por isso que você que anda na carne nunca vai compreender se você não passar a viver uma vida sendo dirigida pelo Espírito do Senhor. Mas eu quero finalizar. Eu estou vendo que eu não vou conseguir finalizar hoje. E eu não vou nem entrar aqui. As crianças vão fazer uma apresentação. Não quero terminar o culto tarde, vou terminar até mais cedo. Eu sei que os papais vão para casa hoje, tá? Né? Ou vão para o restaurante. Hoje é tudo por conta dos filhos. Amém? Tudo por conta dos filhos. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Se o almoço for em casa, presta atenção. Quem vai lavar a louça são os filhos. Amém? Glória a Deus. Eu também sou filho, mas sou pai. Então, como eu sou filho, sou pai, a Isabelle vai fazer o que eu faria pelo meu pai. Ela vai lavar a louça. Até porque vamos almoçar num ambiente só. Glória a Deus por isso. Eu vou ficar por aqui, irmãos. Não vou trabalhar o último tema. Eu não vou falar como devemos proteger a nossa mente hoje. Porque eu teria que correr aqui. Viu? Vocês ouviram aí? Ela lamentou. O lamento vindo de uma criança a gente tem que ouvir. Então eu vou finalizar. Me dê aí. Eu vou, até 11h30 eu termino. Já pode deixar as crianças prontas. 11h30 eu vou terminar. Amém? Até porque domingo eu lembrei, domingo que vem já tem um pastor agendado que vai estar ministrando aqui. Vai ser uma bênção. Ele tem um testemunho de vida abençoado. E eu sei que nós seremos muito edificados. Para não ficar aquela coisa assim, aquela lacuna. O pastor pregou lá e depois, só depois voltou para pregar. Então vamos lá. Como devemos guardar a nossa mente? Quero voltar em Provérbios 4:23. De tudo quanto se deve guardar, guarde o teu coração, guarda a sua mente, porque dela procede a saída da vida. Como guardar a mente? Colossenses 3:1 e 2. Cadê a irmã Rose? Está ali. Não, fica aí, não, tá? Segunda-feira ela mandou essa referência. Tirou foto, mandou para o meu zap. Aqui, pastor, Deus ainda está falando. Eu falei, está no esboço para falar semana que vem. Fica tranquila, vai meditando, vai. Como devemos guardar a nossa mente? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como é que eu devo guardar a minha mente? Buscando as coisas que são da onde? Do alto. Versículo 2. Versículo 2. Pensai, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Como eu devo ocupar a minha mente? Hein? Com as coisas da onde? Do alto, do reino de Deus, dos céus. Eu devo ocupar a minha mente com as coisas que são do alto, do céu. As coisas celestiais. E não com as coisas desta terra. O problema é todo que a gente fica mais tempo olhando, pensando, vendo, alimentando a nossa mente com as coisas desta terra. O mínimo de tempo que a gente tem, a gente faz o quê? Entrega para as coisas que são desta terra. Quanto tempo você vive com o seu aparelho celular na mão? Eu não estou dizendo que dele só tem coisas da terra. Ele pode ser um instrumento de bênção e trazer coisas do céu para a sua vida. Mas se você souber fazer bom uso dele. Quanto tempo que você dedica a televisão, quanto tempo que você dedica conversando com o seu amigo ou com a sua amiga, coisas que não são do alto.
E aí eu peço para você fazer uma reflexão, porque às vezes a gente tem a oportunidade de tornar aquela amizade uma amizade saudável, mesmo a princípio ela sendo uma amizade tóxica. Ela pode ser tóxica, mas você que tem a mente que é do alto, você pode transformar aquela amizade com aquela pessoa que você tem numa amizade saudável. Porque a mente daquela pessoa que você está acessando com aquilo que você fala, está armazenando coisas que vão mudar o comportamento dela. Ela nem sabe, muitas das vezes. Mas você está aprendendo um pouco mais. Talvez você já até sabia de tudo que eu estou falando. Falei semana passada, estou falando hoje. Talvez você já soubesse de tudo isso. Mas hoje Deus está trazendo a luz. Opa, tem a oportunidade então de acessar a mente daquela pessoa, falando coisas que edificam, coisas que são do alto. Opa, além de eu viver e pensar nas coisas que são do alto, eu também posso acessar a mente de alguém, para que aquela pessoa seja transformada. Eu e você podemos. Como é que eu posso guardar a minha mente? Eu falei que eu iria terminar rápido. Salmo 1, versículo 1 e 2. Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Epa, guardar a minha mente significa não andar segundo aquilo que os ímpios falam. É quando você está com alguma situação lá no seu trabalho, aí você vai, chama a sua amiguinha de canto. Ei, não no seu trabalho, na sua vida, em alguma área dela. Aí você chega lá no seu trabalho e fala assim: miga, você não sabe o que o marido fez ontem. Eu não estou mais suportando esse homem. Esse homem fez isso, fez aquilo. Miga, olha, eu já estou por aqui. O que a amiga vai falar? O que a amiga tem para dizer para você? Se ela for uma ímpia, se ela não tiver o temor do Senhor, o que ela vai ter para falar com você? Só que o salmista fala que nós devemos guardar a nossa mente, não andando segundo o conselho dos ímpios. Mas eu estava precisando desabafar. Eu estava precisando colocar para fora que eu ia infartar. Procura a pastora Glaucia. Manda uma mensagem para ela. Procura uma irmã que você olha aqui na vida da igreja e vê. Essa irmã é referência. Não é perfeita, como não tem ninguém perfeito, mas é uma pessoa de referência. Eu acho que eu vou falar com ela. Pastor, o que o senhor acha de eu conversar com a irmã falando de tal? Quem? Vá. É mulher de Deus. Tem experiência. Tem temor ao Senhor. É íntima do Espírito Santo. Ela vai ter um conselho bom. E mesmo se for amargo de princípio, mas bebam, né, o remédio amargo. Tome o conselho amargo, porque vai fazer bem. Você vai ficar curada. Vai ser maravilhoso. Mas eu preciso guardar a minha mente, não andando no conselho dos ímpios. Continua, por favor. E nem me assentando no caminho dos pecadores, e nem se assentando na roda dos escarnecedores. Eu não quero falar sobre isso, não. Vamos lá, versículo 2. Antes, eu preciso guardar a minha mente tendo o quê? O prazer na lei do Senhor, e na lei meditar de dia e de noite. Além de você procurar alguém que professa a mesma fé que você, que é uma referência de Deus para a sua vida, tem a palavra do Senhor para você guardar a sua mente. Eu preciso correr. 1 Tessalonicenses, versículo 5, verso 17. Você deve orar sem cessar. Não é isso que está escrito aí? Efésios 6, 18 também fala sobre oração. Você deve orar. Anotou a referência? Anotou? Ali, orar sem cessar. Obrigado. Efésios 6, 18. O irmão vai ter que correr ali no teclado, mas a gente espera sem problema. Já abra depois em 1 Coríntios 14, versículo 15. Eu vou terminar. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, perseverando, com toda a perseverança e súplica por todos. Ou seja, você precisa ter uma
uma vida de oração, porque a oração é você falar com Deus, mas é Deus também falar com você, como Deus fala comigo na oração. Às vezes a gente acha que Deus só fala com a gente na palavra. Oração é conversa, conversa é um diálogo, e eu falo com Deus, Deus fala comigo, é você falar com Deus e Ele falar com você. Isso faz você ter a sua mente guardada. Por favor, 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, para a gente fechar esse tópico aqui que eu vou terminar. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Ei! Você pode orar com a sua mente, conversar com Deus, está aqui. A minha mente vai ser guardada quando eu permito que Deus tenha acesso a ela, quando eu e Ele estamos conversando. Ele sonda, como já foi falado aqui, né? Deus sonda o nosso coração, o profundo da nossa alma. Não foi falado aqui, foi falado em algum lugar que eu tive essa semana, ouvindo a palavra, alguém falou isso. Deus sonda o nosso coração, o profundo do nosso ser. Deus sonda. Então a gente precisa entender que a oração é um lugar que Deus ele vai, né, se revelar a nós, conhecendo a nossa estrutura. Por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Como é que eu posso guardar a minha mente? Como eu posso guardar a minha mente? Vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, coloca lá no finalzinho, no início desse versículo. Ele está dizendo que ele trabalhava arduamente, e por conta de ele trabalhar, ele estava então em condição de pregar o Evangelho sem que ninguém o acusasse, sem que ninguém o atrapalhasse. O que eu quero pegar dessa referência é o seguinte: se ocupa com alguma coisa, irmão, trabalhe também. Porque tem gente que quer ocupar a mente, quer guardar a mente, mas fica com a mente parada, ociosa. Trabalhe. Não fica esperando, pastor, se o pastor me der um cargo, se o pastor me der uma função na igreja, se o pastor me colocar em algum ministério, eu vou estar trabalhando. Ei! Quem falou que é só dentro do corpo que você trabalha? Tem gente que tem essa crise. Não, o pastor não me vê, o pastor não... Não, você pode falar de Jesus para tanta gente, em tanto lugar. Você pode ser bênção sem estar aqui fazendo alguma coisa, sem ter uma função que o pastor te designou. Você precisa trabalhar. Como você pode ocupar a sua mente, guardar a sua mente? Trabalhando, porque a mente ociosa, como eu já falei aqui, a vida de Davi, como é que Davi estava? Davi estava com a mente ociosa, não foi para a batalha, ele estava com a mente ociosa, e por conta disso, o que a mente dele viu, foi o que penetrou nela, e fez com que ele então cometesse aquele grande pecado, que foi o adultério, e posteriormente um homicídio. Porque mente vazia, desocupada, ocupe a sua mente, faça alguma coisa, trabalhe. Filipenses 4:8. Essa mais uma. Porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga. Opa, perdão, obrigado. Finalmente, irmãos, tudo que é... Vamos comigo, 1, 2, 3, tudo que é... 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 Se alguma virtude há, e se algum louvor existe... Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vou parar por aqui. Tinha mais algumas referências. Preste atenção. Eu falei aqui em algum momento. Precisamos entender que o poder de reter aquilo que chega até nós está em nós. Por isso que Paulo ele termina dizendo aqui. Volta lá no versículo... No início do versículo, eu vou fechar lendo esse versículo. Tudo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. É verdadeiro? Sim. É? Sim. Tudo que é respeitável. Ou seja, você está colocando um filtro. E tudo que está chegando até você, você está colocando no filtro. Para que possa ficar na sua mente só aquilo que vai ser benéfico para a sua vida. Tenha filtro, irmãos. Precisamos ter filtros.
que possam nos ajudar a guardar e reter aquilo que vai ser bom para nós. Tudo que é justo, é puro, é amável. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Fiquemos de pé. Eu e você temos essa responsabilidade. Tenha filtros, ou tenha filtro para guardar, para escolher, né? Filtrar aquilo que é bom. Porque o inimigo, ele a todo momento vai vir. Eu já expliquei e mostrei na palavra. Mas somos nós, com a ajuda do Espírito Santo, que vamos decidir aquilo que fica e que não fica. Porque o que fica em nós, o que alcança a nossa vida, é o que nós seremos. Tem gente vivendo uma vida fora daquilo que Deus chamou para viver. Porque lá atrás, às vezes na sua infância, talvez na sua juventude, algum momento da sua vida, você ouviu coisas e você não conseguiu filtrar, você não conseguiu neutralizar, dizer assim, não, você não vai entrar. E hoje tem feito a sua vida uma vida amargurada, uma vida que não é plena como Deus quer que você viva, uma vida onde a todo momento está oscilando, hora está bem, hora não está. Por quê? Porque quando lembra daquilo que foi, né, armazenado na mente, com aquilo que a sua mente recebeu, você começa a lembrar, isso traz angústia, muda o seu humor, porque você não soube lidar, você não soube filtrar, você não soube guardar a sua mente. Talvez tenha acontecido com você, mas nesta manhã Deus está te ensinando a purificar a sua mente, como nós acabamos de ler agora. Começa a trazer coisas novas. Você não tem como limpar a sua alma na carne, mas no Espírito começa a alimentar ela com aquilo que é verdade para a sua vida. E com o tempo, o que vai prevalecer na sua vida é aquilo que você está colocando para dentro. Seja com aquilo que você vê, seja com aquilo que você ouve. Deus quer mudar a sua vida. A libertação vem pelo ouvir. Você pode ser liberto. Pastor, mas como eu vou lidar com aquilo que eu já ouvi, com aquilo que eu já vi e que está dentro de mim? Tem como você ser liberto. Quando você receber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é amável. Pense nessas coisas, permita que a sua mente seja acessada simplesmente por essas coisas, para que haja mudança e transformação. Vem cá, Carla. Você vai orar. Isso. Você vai orar. Amém? Dá o microfone para ela orar aqui. Você vai orar por nós. As crianças já estão se arrumando, elas vão se apresentar. Nós vamos terminar esse culto. Mas ore ainda, ore ainda. Pode orar, meu filho. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa explicação, por essa clareza, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por toda a inteligência que o Senhor deu aos homens, ó Pai, e que foram inspirados, ó Deus, para escrever a Tua palavra. E hoje é bússola, ó Deus, para os nossos caminhos. Pai, nós queremos entregar a nossa mente a Ti, o nosso pensamento, Senhor. Queremos entregar todos os nossos sentimentos a Ti, Senhor. E queremos dizer, tenha liberdade para nos curar, para nos libertar. Tenha liberdade, ó Deus, para retirar todo pensamento ruim, todo sentimento, ó Pai, que já vivenciamos, ó Deus, lá atrás, na nossa infância, na nossa juventude, e que até hoje está, ó Pai, escravizando aqui mentes, ó Pai, está nos colocando refém de sentimentos ruins, ó Pai. Nós queremos tomar posse dessa palavra. Nós queremos colocar o nosso pensamento a Ti, Senhor. Nós queremos ocupar a nossa mente com tudo que vem do céu, tudo que vem do alto, ó Pai.
E não importam as circunstâncias, não importa, Senhor, o nosso estado real, ó Pai. O que importa nesse momento é que a nossa mente está cativa a Ti. Ó Pai, não importa o que diz o nosso adversário, a nossa mente está depositada em Ti. E nós queremos sair daqui renovados com a Tua palavra. Nós queremos sair daqui libertos, ó Pai. Nós queremos sair daqui transformados. E nós queremos dar uma ordem à nossa mente humana. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é saudável, nisso você vai pensar. Nós queremos dar uma ordem à nossa mente. Nós queremos dar uma ordem aos nossos sentimentos. Você não vai mais nos escravizar. Você não vai mais dominar os nossos sentimentos. Porque nós somos livres. Nós somos livres para viver tudo que é sobre a vida, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sobre a vida, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Segue Deus pra ti uma oficial, cujas águas vão trazer parão. Segue Deus pra ti uma oficial, cujas águas. Cante mais uma vez, não vou calar meus lábios, diga. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Vou profetizar, Manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida, vou profetizar. Nenhuma maldição sobre tua vida, declare. Sobre tua vida, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus vem pra ti uma manancial, cujas águas vão trazer. Sei que Deus vem pra ti uma manancial, cujas águas vão trazer. Aplauda Ele nesta manhã. Oh, aplauda Ele. Aleluia. As crianças podem vir à frente. Peço aos irmãos que sentem por alguns minutos ainda. Obrigado. Bom dia, papai. Ser pai é uma grande bênção que o Senhor concede, mas ao mesmo tempo é também uma grande responsabilidade, porque a vontade de Deus é que o pai eduque seus filhos no caminho certo e no conhecimento de sua palavra. Cada filho é uma bênção especial. Quando se torna pai, a criação de filho é o seu trabalho mais importante e especial. Filhos, não só hoje, mas vocês devem orar pelos seus pais todo dia, honrar, amar e respeitar, tá? Salmos 127, 3, 4, 5. Os filhos são heranças do Senhor,
uma recompensa que ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Glória a Deus. Já antes, vamos orar aqui pelos pais, aproveitar que estão arrumando o som aqui. Mas pode orar pelos papais aqui hoje? Pode? Pode, Eva? Amém, Senhor Deus, peço que abençoe todos os pais hoje, nesse dia dos pais. Esse domingo maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe cada pai com presente hoje, Pai. Abençoe cada pessoa que ainda não entendeu sobre paternidade, que o Senhor venha preencher, Pai, o coração de cada uma delas, que toda mágoa, todo pensamento antigo da infância, o Senhor venha destruir isso hoje, Pai, e preencher o coração de cada pessoa que ainda se sente assim, Pai. E que as crianças venham crescer preenchidas, já curadas e saradas, Pai, porque elas têm paternidade. E elas sabem, Pai, que o Senhor é o maior Pai que elas precisam, que elas têm, Senhor. Abençoe cada criança que eles venham também crescer como grandes pais, como grandes mães, Pai, no caminho que o Senhor quer que eles estejam sempre, Pai. Que o Senhor venha cuidar e guardar cada criança aqui representada, Pai. E assim transformar a geração delas e a família delas, Pai. Muito obrigado por elas estarem aqui hoje, ouvindo e aprendendo isso, Pai, sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem alto, o som tá baixo, o som tá bem alto. Eu quero ouvir, hein? Ó. Tem pai que como o sol, todo dia aparece, sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão, e mesmo nos pressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói, e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se não, é a saudade no coração, mas sem um pai que não te deixa, mesmo se você errar, ele deu seu filho pra se entregar. Lá na cruz em seu lugar, seu nome é Deus, morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Agora bate palma e forte. 1, 2, 3. E agora atenção, hein? Tem pai que é como Quem sabe cantar? todo dia aparece, sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão, tem pai que é herói, e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão, e o que nos deixa é a Agora, saudade no muito alto. coração. Mas tem um pai que não te deixa, o quê? mesmo se você errar, ele deu seu filho pra se entregar. O quê? Lá na cruz em seu Bem alto. lugar, seu nome é Mais alto. Deus, morava no céu, mas também está aqui
alto. Morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim. Sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Agora é pra cantar muito alto, muito alto, muito alto. Bem alto. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Tá bom? Vamos terminar. Carlinhos, vem cá, Carlinhos. Aleluia. Carlinhos me pediu a oportunidade. Carlinhos quer falar. Fala, Carlinhos. Bom, gente, bom dia, né? É a primeira vez que eu falo no microfone. Morro de vergonha. Então, o que eu queria dizer para vocês, que estou muito satisfeito aqui e agradecer ao pastor, à pastora e vocês por nos acolher. Muito obrigado. Estou muito feliz. Amém. Vamos ficar de pé, querido. Glória a Deus. Aleluia. Quer orar para a gente terminar? Pastor, ainda não. Fala com Deus do seu jeito. Agradeça a Deus pelo culto, pela palavra, pelo dia de hoje. Tá bom? Só isso. Deus, muito obrigado por estar passando o Dia dos Pais na sua empresa. Abençoa cada um de nós. O Senhor sabe dos nossos corações. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vida do Senhor. Todos digam bem forte. Amém. Quem fala amém, dá abraço em alguém.